Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Eu sou Larissa Alves, para quem não me conhece, estou aqui à frente desse projeto lindo que a gente sempre faz com tanto carinho para falar sobre nós, sobre a nossa negritude, sempre trazendo grandes personalidades, histórias muito bacanas também, como a de hoje. E a gente conversa agora com a Ellen Moraes, CEO e fundadora da Habita Reurb e da HB Brasil Incorporadora, empresa focada em moradia para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela que é advogada, especialista em direito urbanístico e o melhor, é a primeira mulher negra à frente de uma construtora de casas populares. Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. Muito obrigada mesmo por atender aqui a Band News FM e o Pretoteca. É uma honra recebê-la aqui. Uma honra é poder estar no podcast, no seu podcast. É uma honra realmente também ter uma apresentadora preta, né, que nos representa. Obrigada mesmo pelo convite. Que bom. Doutora, eu queria já começar perguntando, como que começou essa ideia de trabalhar com esse projeto? Queria que você contasse um pouquinho pra gente e se tem um paralelo também com a sua própria vida. E tem muito. Na realidade, minha mãe sempre batalhou muito, nós moramos de aluguel, nunca tivemos casa própria. E quase um dia, na realidade, fomos despejados. E com isso, plantou uma sementinha de que no futuro nós queríamos proporcionar moradias. Mas como ainda pessoas que tinham pouco recurso, fomos estudar. Eu sou de uma família de dois irmãos. Meu irmão hoje é professor da UGV e eu me tornei advogada. Sempre trabalhando nas questões sociais. Eu trabalhei na Secretaria do Menor, trabalhei em gabinetes políticos e quando eu fui trabalhar na Bahia, eu fui trabalhar num projeto social de regularização fundiária de fazendas da Petrobras, que recebiam servidões e royalties. E lá eu perpetuei por 14 anos, sendo também integrada no quadro do governo da cidade onde eu morei, onde nós trabalhamos na Secretaria de Assistência Social como diretora de reparação e junto disso nós conseguimos entregar muitas moradias através do primeiro Minha Casa Minha Vida. Então, isso também reacendeu essa chama. Quando eu retornei para São Paulo, porque meu pai foi cometido por um câncer e eu ser a única filha mulher, vim para cuidar dele, eu fui trabalhar com uma comunidade para fazer defesa de reintegração de posse. Mas ao mesmo tempo eu via que os ocupantes, na realidade, eles querem comprar. Eles não querem ocupar. A ocupação é um estado de necessidade. No fundo, eles querem ter uma oportunidade para ter uma moradia. E era muito latente, era muito fático isso lá dentro da comunidade. E aí nós começamos a fazer essa defesa, acessamos a reintegração de posse. Foi quando, lá no passado, nós, como advogado do movimento de moradia, como gestora pública do estado da Bahia, a gente, né, representou o estado e o município de Alagoinhas nas conferências municipais. Nós trabalhamos na construção da regularização fundiária desde a 11977 e que hoje culminou na 13465, muito mais ampla, mais complexa, menos burocrática. Em 2017, um movimento entrou em contato e falou: Ellen, aprovaram a lei de REURB. Então vamos começar a fazer regularização fundiária com indenização pelo 1228, parágrafo 3º e 4º, fazer com que essas pessoas tenham moradia digna. Porque dentro do bojo da regularização fundiária a gente traz moradia digna. E aí eu comecei a fazer defesa de algumas comunidades, mas eu tinha uma dor, porque eu achava que eu estava resolvendo a situação da ocupação em tão somente negociar com o proprietário a sua indenização. Mas tinha toda uma parte por trás que isso me incomoda, e que realmente eu sei que foi uma falha no início nossa, da infraestrutura. Porque quem é que ia dar moradia digna a essas pessoas? E eu achava que o Estado, o município poderia dar. Isso não acontecia. E essas pessoas começavam a reclamar. Foi aí que, de fato, surgiu a HB Brasil, incorporadora e construtora. Aí eu falei para o meu time, eu falei, eu quero construir moradias para oportunizar moradia digna para as pessoas. Eu quero oportunizar. E é desta forma que nasceu a HB Incorporadora Construtora, onde eu tenho um time fantástico, composto por um head maravilhoso, Mariano, que trabalhou em outras construtoras e apostou no nosso projeto de montar a construtora. Paralela a isso, a gente tem a Habita Reurb, que é uma das maiores empresas hoje de regularização fundiária,
Nós estamos em vários estados, estamos em mais de 20 municípios, estamos fazendo municípios emblemáticos como Camaçari, na Bahia, como Caldeirão, Tio do Sul, Alagoinhas, estamos com núcleos em Pojuca, Catu, estamos aqui em São Paulo, Salto, Campinas, Montemor, Ilhéus Fausto, Capivari, Mairink, São Roque. Estão procurando a gente muito para fazer regularização fundiária. E com base nisso, a gente oportuniza a moradia, porque a gente diz que a moradia ela pode ser tanto construtiva como uma moradia regularizada. As duas formas de você entregar a moradia digna. Então, é legitimar aquela pessoa dentro da sua propriedade. E hoje é o que é missão de vida, é a nossa missão, são os nossos valores, é oportunizar moradia digna para as pessoas. Uau, é muito incrível realmente a história de tudo isso, como tudo começou. Mas eu queria saber também, doutora, quando você começa ali a colocar todo esse sonho, toda essa vontade em prática, como foi aceito isso no seu time, né? Como você trouxe todo mundo para pensar como você, para ir para cima como você? Porque só você contando a gente já percebe o quanto já vinha essa vontade, né? Mas como levar tanta gente com você para abraçar essa ideia também? Quais foram as dificuldades aí no início disso tudo? A cultura do time é muito difícil de você manter, né? Manter essa coisa embrionária mesmo, que primeiramente você tem que trabalhar com o time que a gente quer oportunizar. Eu não quero fazer moradia como um número de moradias. Eu não admito que um cadastro de um cliente nosso seja recusado. A gente tem que entender o porquê e ajudar para que ele seja aprovado. Às vezes é uma falta de comprovação de renda, às vezes é um RG que está errado, às vezes é um nome que está com restrição e que pode ser recuperado. Então nós temos que fazer tudo, a gente faz todo um trabalho social para que efetivamente o sonho da moradia seja alcançado a todos. Então a gente tem que estar fazendo treinamento direto. A gente remodelou o time todo agora. O time de Montemor está praticamente quase 100% trocado. Quando a pessoa ela não entende isso, ela realmente se desliga, porque a gente não trata o cliente como um número capital. Não é uma comissão que eu estou interessada. O que para mim me dá prazer é entregar para ele um produto de moradia digna, seja na forma regularizada ou na forma construtiva. Essa é a finalidade. Então, o time ele tem que ser treinado, ele tem que realmente encenar, ele tem que entender o propósito da HB Brasil. A gente fala que é um grande grupo com as duas empresas. O nosso propósito é oportunizar a moradia digna. E o time tem que entender isso. É bem difícil, mas a gente está conseguindo. E, doutora, você também passou por um episódio, dando uma olhadinha na sua história, pesquisando um pouquinho sobre você, você passou por um episódio que te fez ter a certeza que você queria também trabalhar com regularização fundiária e também você começou a trabalhar com atuação em territórios quilombolas. Queria que você contasse um pouquinho dessa parte da sua história. Eu fui diretora de reparação na cidade de Alagoinhas, Bahia, e lá nós tínhamos algumas comunidades já tituladas, regularizadas, e eu comecei a entender o que eram as comunidades quilombolas. Eu confesso a você que, por ser moradora de São Paulo, capital, não tinha tanto conhecimento dessa cultura maravilhosa. Eu comecei a estudar a cultura quilombola e comecei a ajudar comunidades a se titularem através da Fundação Palmares, através do INCRA, e fui para o exterior falar dos quilombos do Brasil na Universidade de Sorbonne. Fizemos uma palestra lá, foi muito interessante, porque até o francês não imaginava que quilombo ainda existia, né? Mas quanto é importante nós valorizarmos a cultura, a ancestralidade, a cultura realmente de religiões de matriz africana, a cultura dos saberes, a cultura das questões dos artesanatos, das localidades, isso tem que se perpetuar. Então, quando você fala de quilombo, você fala de resistência, você fala de identidade, você fala de verdade, você fala do nascimento do Brasil. Partiu-se daí. Então, foi um estudo que foi muito gratificante, tenho muito a aprender com grandes mestres aí, mas foi muito enriquecedor, quanto para mim, quanto mulher preta,
me identificar, me entender quanto uma mulher preta que pode chegar lá, que pode estar lá, porque nesses quilombos nós tínhamos rainhas e reis. Então, quem quer dizer que a gente não pode ser rainha aqui fora? Então, isso é muito legal de você estudar a sua cultura, a sua ancestralidade, da onde você veio. Eu acho que é enriquecedor para você mesmo. Ellen, você está à frente aí de 2 empresas, mas é um setor que ainda é majoritariamente muito branco e masculino, né? Queria saber como é que foi para você ocupar esse espaço. Você que é uma mulher negra e uma mulher, né? Ocupando um espaço assim tão ainda reconhecido por muitos homens, né? Como foi isso para você, Ellen? Quanto mulher já é dificultoso, porque primeiro que eles não acreditam, né? Nós tivemos que montar uma estrutura para se fazer reconhecer, né? Eles não acreditavam quando eu montei um time, não era um time só de pessoas pretas, enfim, e também não eram só de mulheres, porque então nasceu-se de um sonho e a gente primeiro coloca. Se você não acreditar no seu sonho, você não executa ele. Então, eu acreditei no sonho de oportunizar a moradia digna e partiu executar. Quando a gente começou a recrutar, eu tenho uma grande gratidão de um homem branco que acreditou, falou, eu vou apostar no seu projeto, que é o meu head de incorporação. Só que a partir daí, comprar terreno, incorporar, pegar investidor é muito difícil. Na hora que a gente vai para uma reunião e que eu vou junto com o meu head, eles acham que ele que é o dono. Eu sempre conto uma situação que eu fui comprar um terreno em Itatiba e nós chegamos no meu carro, ele chegou dirigindo meu carro, e aí ele desceu, o rapaz já veio, olha, você veio ver o terreno, aqui está a planta, isso, aquilo. E eu fiquei ali e falei, nossa, terreno interessante, bonito, esse município é um município que eu gostaria muito de contribuir com a moradia digna. Aí no final, que ele mostrou tudo para o meu head, o imóvel, eu peguei e perguntei para ele, quantos metros, vai até a outra rua? Fiz algumas perguntas técnicas e aí ele nem sequer me deu atenção. Aí eu fiquei quieta, encostei no carro, meu head viu tudo e falou: E aí, chefe, a gente vai comprar? Eu falei: depois que ele responder a minha pergunta, depois que ele voltar e ter que explicar tudo de novo para mim, porque eu é que dou as cartas, eu é que digo se vai acontecer ou não. Ele ficou completamente atônito, e aí foi uma acabei não comprando esse terreno, não quis, porque as pessoas têm que começar a se acostumar a nos ver. Eles têm que se acostumar a nos ver de verdade. E eles não estão nos vendo. Mas nós temos que estar nos espaços para nos ver. Eu não quero ser a única mulher dona de construtora. Eu quero que junto comigo venham várias e que se espelham no pouco que eu tenho a oferecer como exemplo, mas que elas venham também, porque a gente quer que sejam muitas mulheres pretas. A gente sabe que mulheres brancas existem, né? Donas aí de incorporadoras junto com seus maridos ou junto com seus filhos, ou que assumiram legados. Eu comecei do zero. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão começar também. Fácil não vai ser, investidor não vai vir com facilidade, as pessoas não vão acreditar, mas se você acreditar, já faz muita diferença, porque eu acredito no que eu construo, eu acredito no que eu tenho como projeto, e eu tenho certeza absoluta que eu vou estar entre as maiores, porque esse meu sonho eu vou executar. E Ellen, você como uma grande executiva, né? Como você enxerga o papel mesmo das empresas para criar esses ambientes mais inclusivos, né? Porque a gente fala muito aqui no Pretoteca sobre inclusão e diversidade. Inclusive, a gente traz muito o conceito de que diversidade não é um sinônimo de inclusão, né? E hoje, como você enxerga? Você já está num ponto alto que a gente já vê que pessoas como nós é muito difícil de alcançar. Como você enxerga, Ellen, de onde você está e em relação às empresas? Como as empresas realmente estão se adaptando para realmente se tornarem empresas mais inclusivas? Desde a época que eu comecei, hoje as empresas estão se preocupando um pouco mais com isso. Eu digo isso, eu gosto de defender a questão quando a Luísa colocou trainee da diversidade, trainee para preta, ela foi tão criticada, mas eu acho que nós pretos temos que falar, uau, uma mulher enxergou que em algum dado momento ela estava cometendo um racismo indireto,
que ela não tinha consciência de que dentro do staff dela, ela não tinha essa diversidade. E a partir do momento que ela, de fato, verificou e executou uma forma diferente, isso tem que ser louvável, não tem que ser criticado. E que todas as outras empresas possam fazer isso. Hoje a gente vê Banco Santander, a gente vê grandes multinacionais, né? Eu falo muito com a Rachel, eu amo, é minha irmã de coração, Rachel. Ela nos inspirou. Se hoje eu posso falar que eu sou CEO, né, de uma construtora, foi porque quem me deu o exemplo foi a Rachel como a CEO da Pandora. Se hoje nós somos empresárias de empresas, foi porque a Luísa Trajano um dia falou: eu quero ser a presidente da empresa. Tia Equaok, tantas mulheres brilhantes. Então, eu acho assim, nós temos que entender essa diversidade, tanto na questão de gênero, de raça, e de qualquer, até de outras formas de diversidade, que nós temos que colocar nas nossas empresas essas diversidades. Eu tenho um programa que nós vamos lançar aqui na Bahia, no nosso projeto, que é Mulheres na Construção Civil. Por quê? Porque eu entendo que como que eu, dona de construtora, não tenho mulheres trabalhando, não só a mulher ela rejunta bem, ela faz acabamento bem, não. Eu quero ela na hidráulica, eu quero ela na elétrica, eu quero ela na automação, eu quero ela de fato de frente a mestre de obra. Eu trabalho, sobretudo, todos os meus projetos são arquitetas que desenvolvem, tá? Eu tenho a grata felicidade de ter arquitetas maravilhosas dentro da empresa. Então, isso é uma forma de eu honrar o que eu acredito, porque se eu também não implementar o que eu acredito, vai ficar no discurso. Então, o que acontece é que muita gente, anos atrás, ficava muito no discurso. Ah, eu não sou racista. Ah, minha amiga é preta. Ah, eu tenho amizades diferenciadas. Mas quando você olhava ali no lobby, quem é que de fato ia viajar com você? Quem de fato que sentava do lado do restaurante de 5 estrelas com você, quem andava de lancha, quem andava no seu carro importado, quem trabalhava com você, quem que você oportunizava emprego, não era diverso. Era sempre aquele mundo igual. Então, a política da diversidade, ela está nos ODSs. E é uma das coisas que a gente quer implementar. Então, eu não só por eu ser mulher preta, também não só contrato pessoas pretas, porque eu estaria também na roda inversa, né, de uma discriminação inversa, mas eu tenho uma diversidade. Eu tenho a felicidade de hoje, estou dando até um spoiler para você, que agora, no final de maio, a gente lança assim, um programa de mulheres na construção civil. A gente está convidando um grande instituto, que eu ainda não posso falar, de uma grande amiga. Mas vamos trabalhar esse projeto juntas. E a gente quer colocar mulheres também à frente como mestre de obras, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Ellen, você contava sobre essa questão das mulheres na construção civil e me veio à memória, porque eu, antes de ser jornalista, eu trabalhei com construção civil. Eu fui técnica em edificações e eu trabalhei como projetista e eu fazia visitas em obra, já cogitei ser engenheira civil, inclusive comecei o curso de engenharia civil, mas depois acabei deixando para lá para tentar a carreira de jornalista. E eu lembro que era muito isso mesmo. A gente não era só uma questão de não ter tantas mulheres, mas era uma sensação de não pertencimento mesmo, né? De você chegar e você não ser respeitada, não só quanto mulher, mas quanto ao que você conhece, né? O seu conhecimento. O seu conhecimento era sempre colocado à prova. Então era aquela coisa, cadê o engenheiro homem, né? Cadê o arquiteto, né? O arquiteto era até um pouco mais, mas engenheiro era uma coisa que ninguém imaginava que aquela mulher ali era engenheira, aquela capacetezinho branco ali era engenheira, né? Ela era sempre auxiliar ou não sei, alguém que estava ali acompanhando. Então, aquela situação de não pertencimento, né? Isso me veio muito à memória. E é muito bacana você com esse projeto, porque é importante criar esse ambiente seguro e confortável para que mulheres estejam, né? Porque senão a gente vai realmente se afastando. Inclusive, a construção civil é um dos lugares onde as mulheres sofrem o maior número de assédios sexuais. Então, precisamos mudar esse abuso, essa criminalidade dentro da construção civil. Então, se faz importante nós colocarmos elas em lugares emblemáticos para que tenha-se o costume de vê-las e a respeitabilidade que deve acontecer dentro desses espaços, porque são espaços tipicamente masculinos.
Às vezes, quando vê uma mulher, por exemplo, eu mesmo, quando elas vão fazer um questionamento de medição com o cliente, alguma coisa assim, ele fala, a senhora não entende nada de medição? Quem é a senhora? Eu falo, meu senhor, eu entendo bem de medição, embora não ser engenheira, não ser arquiteta, ser advogada, mas fui obrigada a aprender. Para que eu possa cobrar, eu tenho que aprender. E existe sim esse desrespeito, esse preconceito de que obra não é para mulher, de que construção civil é coisa para homem, porque tem peso, porque tem... Então, acho que é importante a gente inseri-las nesse espaço com muita respeitabilidade. Acho que vindo da nossa empresa, a gente sabe que existe, tá? Programa de mulheres na construção civil, bastante, mas eu acho que eu não poderia deixar de não encabeçar um novo programa diferente aí, para elas poderem trabalhar na nossa empresa. Com certeza. E Ellen, ainda pegando essa parte da nossa conversa como gancho, você acha que é determinante, Ellen, também, ter pessoas em cargos de poder, em cargos de liderança que tenham esse olhar um pouco mais sensível? Porque, querendo ou não, você é uma mulher negra, dona de empresa, CEO, né? Você está à frente, literalmente, de empresas, de 2 empresas, inclusive, e você acaba tendo um olhar mais sensível para os seus, né? Você acaba olhando por pessoas semelhantes a você. Então, criando mais oportunidades para mulheres, criando mais oportunidades para pessoas pretas, e às vezes talvez seja isso que falta em muitos lugares. Você olhando do lugar onde você fala hoje, você consegue perceber a importância, a relevância de ter pessoas como nós mesmos em cargos de liderança para que a gente faça realmente a mudança acontecer? Porque às vezes fica sempre no campo das ideias, né? Mas e a prática mesmo? Na realidade, a gente necessita colocar esse espaço. Tanto que eu falei para você, as grandes dores nossas são da questão da cultura, da cultura empresarial, né? Qual é a cultura da sua empresa. Então, o meu colaborador, ele tem que entender, ele tem que ter essa paixão e essa sensibilidade que eu tenho. E eu acredito, inclusive, a gente está contratando pessoas para que tenham esse feeling. Então, as entrevistas com os colaboradores iniciantes é comigo. Eu quero sentir se eles têm essa sensibilidade, tá? Eu vou te contar até um caso bem interessante. Lá na Bahia, nós começamos o projeto de regularização fundiária e eu aluguei uma casa, enfim, coloquei uma colaboradora para cuidar da minha casa e eu tinha que fazer cadastros. E eu falei, meu Deus, eu preciso contratar rapidamente, no final de semana, 5 temporários. Ela falou, se a senhora quiser, eu posso ir. Eu falei, mas você, como que é a sua letra? Me explica. Ela me mostrou a letra dela, eu falei, vamos embora trabalhar comigo. Então vamos que eu ensino vocês. Foi ela, foi marido, enfim, resumindo, hoje ela é a coordenadora da regularização fundiária de um município para mim. Ela veio para trabalhar na minha casa como faxineira. E ela disse que nunca ninguém tinha dado oportunidade para ela. Então, das nossas sensibilidades, eu não pego funcionários que já estão moldados ou perfeitos para uma empresa. Eu oportunizo sonhos também. Então, o caso da Monique é um caso muito lindo e peculiar. E ela trabalha com uma sensibilidade, com uma vontade, com uma competência, com uma responsabilidade e que inclusive ela tinha parado de estudar e hoje ela voltou a estudar. Então é esse tipo de sensibilidade que eu quero que todas as empresas tenham quando a gente fala de um cliente. Né? Então, para eu contratar um funcionário trabalhar hoje no Grupo HB Brasil, ele precisa ter esse feeling, essa sensibilidade para com o outro, porque é só assim que a gente vai conseguir crescer nesse país. É isso mesmo, Ellen. E agora, falando de uma outra parte agora sobre você, Ellen. A gente também vê aqui, pesquisando nos seus materiais sobre você, que a expectativa aí é de um faturamento de 50 milhões esse ano. Conta um pouquinho pra gente quais são esses projetos futuros e também essa conquista, né? Isso daí realmente mostra e te coloca numa posição muito importante, muito relevante dentro do mercado, não é? Nós estamos em mais de 20 municípios, ganhamos mais 25 na Bahia.
Estamos, assim, lisonjeados pelo trabalho que a gente vai desenvolver naquele estado, que eu só tenho a agradecer, que tanto me deu e eu quero poder retribuir de uma forma com um trabalho muito responsável. Nós temos um projeto lindo, que eu vou passar aqui também, um spoiler para vocês, um residencial que vai ser assim, para mim é a maior realização. É o residencial que a gente vai fazer para os baleiros, para os trabalhadores informais. E a gente já achou o terreno, a gente já está fazendo o cadastramento deles e a gente vai aprovar pela Caixa Econômica, com faixa 2, tudo bonitinho. Eles vão financiar o imóvel deles. É um imóvel lindo, é um condomínio clube, chama Residencial Clube dos Baleiros. É lindo, então isso também são mais de 1.200 unidades. Nós temos 1.600 unidades que estão para sair aqui em Montemor, a gente está aguardando, são umas questões de cartório. Nós temos 480 unidades para sair em Alagoinhas, nós temos 19 que já foram aprovadas aqui no Jabaquara, e nós estamos com 5 municípios do extremo da Bahia para fazer 200 unidades cada de condomínio de casas. Então tem muita coisa saindo e a gente está com um faturamento bem legal, muito trabalho, muito trabalho. Eu acredito. Eu viajo só, eu falo que eu não tenho mais casa, estou de um estado para o outro, um município para o outro, mas a gente está bastante feliz do que está acontecendo, as portas que estão se abrindo, os prefeitos que estão entendendo a sensibilidade das pessoas, empresários. Hoje a gente tem empresários do lado da gente que acreditam e que falam, poxa, que legal. Hoje tem secretários do Estado que conversam com a gente, hoje tem licitações que nós ganhamos. Então, assim, está muito legal e realmente esse ano a gente fecha um faturamento, coloca a casa em ordem. A gente fala que a gente, muitos anos, ficamos no vermelho aprendendo, fizemos muitas compras, iludiram muito a gente, enganaram muito a gente. A gente aprendeu a andar. E hoje a gente está no pivô já de uma criança indo para a adolescência. Vai dar certo. E Ellen, tem expectativa de internacionalizar isso que você já faz aqui no Brasil? Nós tivemos com a embaixatriz, na verdade não é embaixatriz, embaixadora mesmo do Senegal. Ela esteve na minha residência, uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga, a Silvana, a levou. E ela tá ligando direto, quero você aqui no Senegal, quero você no Senegal. Nós temos também o interesse de um colega que está em Miami, falou, Ellen, eu achava que você tinha que... Porque a gente tem 2 grandes condomínios que a gente quer fazer, o condomínio dos idosos, que é um condomínio específico para a terceira idade, mas não como lares de idosos, que eles têm os seus apartamentos, seus lugares, recebam visitas, para que seja um ambiente agradável para eles. Porque às vezes o idoso ele mora num prédio que tem adolescente, que tem jovem, aí ele vê barulho, aí ele vê várias coisas, que não é o habitat dele. Então a gente quer construir um residencial dos idosos, isso é nosso próximo projeto social, onde esse idoso ele vai ter todo um ecossistema em volto dele, onde ele vai ter salão de dança, onde ele vai ter casa de outras pessoas da terceira idade para se comunicar, onde ele vai ter médico, enfermeiro, recebe remédio, recebe cesta básica, e a gente também vai fazer esse lado dos idosos para interesse social. Então, a gente lançou esse projeto, e uma pessoa de fora quer que a gente leve também, assim como dos baleiros, já teve outros 2 estados que falaram assim, gente, você vai fazer dos baleiros, eu quero aqui também. É para privilegiar, eu não quero construir tão somente para quem tem dinheiro. É como eu falo, a HB Brasil, incorporadora e construtora, ela não constrói, ela não incorpora, ela oportuniza a moradia digna. Essa é a nossa visão. Maravilha. Conversamos aqui no Pretoteca com essa potência de mulher, Ellen Moraes, CEO e fundadora da Habita Reurb e também da HB Brasil, incorporadora. Ellen, que prazer imenso conversar com você, que potência de mulher. E olha, desejo para você todo o sucesso do mundo, que você consiga ainda alcançar patamares elevadíssimos que você nem imagina, porque o seu trabalho ele é de suma importância realmente, que você já faz aqui no Brasil e que já está com expectativa aí também para fazer fora do país. Obrigada demais por esse tempo, por esse papo, por essa aula também que você nos deu aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de avisar a todos, dia 24 de maio nós vamos estar no Rio de Janeiro,
Nós vamos fazer Rio de Janeiro fazendo ReUrb, queremos modificar a cara do Rio, fazer com que as pessoas tenham moradia digna, porque a gente sabe que nesses momentos de chuva, nesses momentos, né, dessa estação outono, que é muita chuva, as pessoas acabam sofrendo muito por falta de saneamento, de viário, de esgoto, de água, são encostas que caem, são pessoas que morrem. E através da regularização fundiária, a gente consegue trazer esse diagnóstico. Como a gente trabalha com interesse social, a gente gosta de fazer sim regularização de comunidades, de periferias, de favelas. Nós vamos estar discutindo no dia 24 de maio com grandes autoridades, pessoas maravilhosas do segmento, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, através da deputada Tia Ju, nos emprestou aí o dia da Alerj, o Salão da Alerj, para que a gente possa estar falando de moradia digna. Quero convidar você para estar com a gente, não só nesse evento, como nos eventos dos nossos lançamentos. E eu que tive a honra de poder participar desse podcast, me convide sempre que eu estarei à disposição. Ah, Muito quero sucesso para muito. você também. Quero muito e muito obrigada pelo convite. Com certeza, já aceito esse convite lindo e quero você aqui mais vezes, com certeza. Um grande beijo para você, Ellen, sucesso, viu? Obrigada a você também, que acompanhou a gente até aqui. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho, trazendo sempre pessoas tão relevantes para a gente contar histórias, trazer histórias e sempre falando sobre nós, sobre a nossa negritude e realmente exaltando o que a gente precisa exaltar, tanto aqui no nosso Brasil quanto para o mundo inteiro. Você que quer dar uma olhadinha nos episódios passados, é só entrar lá na nossa playlist no YouTube da Rádio Band News FM e também no Spotify, tá tudo lá, você consegue ver tudo que já aconteceu aqui no nosso podcast, tanta gente maravilhosa que a gente já trouxe aqui. Então a gente te espera na próxima sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, logo depois do programa da Coisa, eu, Larissa Alves, estarei de volta. Um beijo para você.